Nessa aula, veremos algumas aplicações mais elaboradas das leis de Newton. Como primeiro passo, vamos analisar alguns exemplos envolvendo o atrito. A força de atrito surge no contato entre duas superfícies e suas expressões são basicamente empíricas. Ou seja, nós modelamos a força de atrito puramente com base em considerações experimentais. Nós não fazemos muitos modelos teóricos a respeito. Empiricamente, nós notamos que a força de atrito depende do grau de polimento entre as superfícies, presença ou não de oxidação e também a presença ou não de camadas fluídas. Porém, numa primeira análise, nós não vamos considerar que a força de atrito dependa da área de contato. Do ponto de vista microscópico, o atrito ocorre devido a forças interatômicas atuantes entre as superfícies na região de contato. Esta região de contato não corresponde à área total do corpo em questão, por causa exatamente da rugosidade entre as superfícies. Vamos supor que nós tenhamos uma superfície inferior, que possui uma certa rugosidade irregular. Estou aqui analisando de perfil. Esta seria a superfície 1. E aqui eu tenho uma superfície 2 superior, também rugosa, e as rugosidades se entrelaçam em alguns pontos. E temos áreas de contato, onde as forças de atração interatômica atuam. Podemos ver que quanto mais comprimida for uma superfície contra a outra, maiores serão os pontos de contato em que uma superfície encostará na outra. E essa intensidade de contato é dada pela força normal entre as duas superfícies. Então nós temos que a força de atrito é proporcional à normal. Nesses pontos de contato, nós podemos dizer que funcionam como soldas entre as duas superfícies. E quando o corpo é arrastado sobre o outro, essas soldas são quebradas, que originam então pequenas vibrações que são notadas na forma ou de som ou de calor. Ou seja, nós temos ruído quando nós arrastamos uma superfície sobre a outra e também um aquecimento naquela parte de contato entre as duas superfícies. E pode haver também eventual ruptura e desgaste. Isso está relacionado à dissipação da energia. Eu vou ilustrar estes pontos utilizando estas peças de papelão. Vamos supor que aqui nós temos as duas superfícies, os dois corpos em contato. Vamos tentar mover um com relação ao outro e vamos fazer um zoom em um pequeno pedaço desta superfície de contato, que eu vou representar como este pedaço aqui. Vemos várias rugosidades que se encaixam nas rugosidades da superfície superior. Vocês poderiam pensar que o atrito corresponde a um mero desencaixe e encaixe destas rugosidades, conforme uma superfície é arrastada sobre a outra. Vejam que este é um processo suave. Eu estou apenas aumentando e diminuindo a distância de separação entre os dois corpos. Isto não é o atrito.
É importante que isso fique claro. O atrito é como se eu arrastasse uma superfície sobre a outra. Você não tem apenas um mero encaixe e desencaixe, você tem deformações em cada superfície. Existe desgaste na superfície, existe barulho. O atrito não é um processo suave, é um processo abrupto. Eu estou tendo aqui uma deformação. Estou tendo barulho. Estou tendo traumas na superfície. Estou tendo desgaste delas. Não é simplesmente um encaixe e desencaixe. Eu tenho deformações envolvendo ambas as superfícies. Isto é o atrito. Podemos diminuir o atrito com o grau de polimento entre as superfícies. Então temos uma diminuição do atrito até certo ponto, onde eu minimizo as rugosidades. Então eu tenho cada vez mais uma superfície lisa, que facilita o deslocamento entre elas. Porém, a partir de um certo grau de polimento, eu posso ter o efeito contrário, o aumento do atrito. Porque se a superfície ficar muito lisa, eu posso não ter mais uma distinção entre uma superfície e outra. Formaríamos então um processo de união dessas superfícies, originando um único corpo. Seria uma espécie de solda a vácuo. Agora vamos voltar a uma descrição macroscópica do atrito. Vamos supor uma dada superfície, nosso solo, uma mesa, e um corpo sobre essa superfície que nós queremos mover. Temos neste corpo a força-peso. Eu estou supondo aqui que a nossa superfície é perfeitamente horizontal. E terei a força normal da superfície sobre o corpo. Se o corpo está em equilíbrio na vertical, os módulos do peso e da normal são iguais. Eu vou querer mover este corpo em uma dada direção, então eu vou aplicar sobre ele uma dada força F. Levará um tempo até que esse corpo comece a se mover, dependendo do grau de atrito entre a superfície de contato do corpo com o solo. Eu tenho de aumentar o meu F gradativamente, ou seja, eu tenho uma força que impede o movimento desse corpo, que será a nossa força de atrito. Então, no início, nós teremos uma situação em que o bloco ficará imóvel, ou seja, a resultante das forças sobre ele será nula. Podemos representar graficamente as intensidades relativas das forças. Colocarei neste eixo a intensidade da força que estou aplicando sobre o corpo, F, e neste outro eixo a intensidade da força de atrito. Conforme eu aumento a força aplicada, o corpo permanece em repouso, ou seja, a força de atrito aumenta exatamente da mesma forma. No início, nós teremos que as intensidades de ambas se igualam. Isso significa que eu tenho uma reta da forma y igual a x. Chegamos então a um dado limiar, que eu chamarei de Fe, o valor máximo para o qual ambas as forças se igualam, a partir do qual a força aplicada supera a força de atrito. Ou seja, eu tenho uma transição desta forma. Quando supomos que, independentemente da força aplicada sobre o corpo, a força de atrito permanece constante e eu chamarei esta intensidade de Fc, onde nós temos aqui Fe é uma força de atrito estática, uma força que mantém o corpo em repouso, e Fc é uma força cinética, ou seja, nós teremos o corpo se movendo em uma dada direção, onde minha força F
será maior do que a força de atrito cinético. Tanto o valor da força de atrito estática quanto da força de atrito cinética são proporcionais à intensidade da força normal. Ou seja, nós temos que tanto Fe quanto Fc são proporcionais à normal, e o fator de proporcionalidade são os chamados coeficientes de atrito. Chamarei de μe e μc, onde μe é o coeficiente de atrito estático, enquanto que μc é o coeficiente de atrito cinético. Podemos obter o coeficiente de atrito estático através de um plano inclinado, onde nós variamos gradualmente o ângulo de inclinação até que o corpo comece a se mover. Vamos representar a situação. Temos um plano com uma dada inclinação θ e colocarei sobre esse plano um dado bloco. Nós queremos determinar o coeficiente de atrito estático entre a superfície que constitui o plano e a superfície que constitui o nosso bloco. Sobre este bloco, teremos atuante a força-peso, sempre na vertical, e a força de reação normal, sempre perpendicular à superfície de contato. Como o nosso bloco tende a ir para baixo no plano, a nossa força de atrito está paralela à superfície do nosso plano inclinado e no sentido contrário ao do possível movimento do bloco. E aqui nós temos a nossa linha horizontal, que é paralela ao solo. E eu vou supor que o nosso bloco possui uma massa m. Vamos representar estas forças aqui ao lado em dois eixos retangulares. Eu tenho a força peso, que está sempre na vertical. Eu tenho a força normal, que é perpendicular à superfície do plano inclinado. E eu tenho a direção desta superfície. Se este ângulo é θ, este ângulo também será θ. Com isso, nós temos que este ângulo também é θ e esse também, assim como este. E a nossa força de atrito atuará nesta direção. O meu corpo não penetra na superfície do plano inclinado. Ele está em equilíbrio nessa direção. Nós temos que o peso nesta direção, se daqui até aqui eu tenho π sobre 2, este ângulo aqui será π sobre 2 menos θ. Então temos que o cosseno de π sobre 2 menos θ menos a força de atrito, que se opõe ao movimento, será igual a massa do bloco vezes a aceleração. Nesta direção, nós temos que a normal é igual a projeção do peso na direção do equilíbrio, ou seja, peso cosseno de θ. Temos, porém, que cosseno de π sobre 2 menos θ é igual a seno de θ. Com isso, nossas equações para o movimento nos darão que P seno de θ menos a força de atrito vai ser igual a massa vezes a aceleração, e que a normal é igual a P cosseno de θ. Podemos agora explicitar a força de atrito, sabendo que ela é proporcional à normal.
Ou seja, enquanto o corpo estiver parado, teremos que a força de atrito é igual ao coeficiente de atrito estático vezes a normal. E a normal nós temos que é P cosseno de θ, ou seja, mg cosseno de θ. Substituindo na expressão superior, teremos que peso vezes o seno de θ menos a força de atrito, ou seja, μe mg cosseno de θ vai ser igual a massa vezes aceleração. Se o bloco permanece em repouso, a aceleração é nula. Com isso, nós teremos que P seno de θ menos μe mg cosseno de θ é igual a zero. Porém, nós temos o peso aqui também, ou seja, mg seno de θ vai ser igual a μe mg cosseno de θ. E esse ângulo θ vai ser um ângulo particular que nós vamos chamar de θe. Cortando mg dos dois lados, ficamos com seno de θe igual a μe cosseno de θe. Portanto, o coeficiente de atrito estático entre as duas superfícies será dado pela tangente de θe, ou seja, a tangente do ângulo máximo em que o bloco permanecerá em repouso. Isso é facilmente determinado, vocês provavelmente determinarão em laboratório. Temos um dispositivo que é um plano com uma inclinação variável. Nós variamos gradativamente esta inclinação até que o bloco começa a se mover e anotamos o ângulo para o qual isso ocorre. A tangente deste ângulo nos fornecerá o coeficiente de atrito estático. Podemos obter o coeficiente de atrito cinético com a aceleração do bloco quando o mesmo começa a se mover. Retornando às nossas equações. Agora eu vou substituir o coeficiente de atrito estático pelo coeficiente de atrito cinético. Nós temos que a força de atrito será igual ao coeficiente de atrito cinético vezes a normal, ou seja, μc mg cosseno de θ e P seno de θ menos força de atrito será igual a massa vezes a aceleração. Tratando estas duas expressões, chegamos a μc igual a g seno de θ menos a sobre g cosseno de θ. Se o bloco não acelerar, ou seja, se o bloco descer com velocidade constante, teremos aceleração nula. Então, o coeficiente de atrito cinético será dado pela tangente deste ângulo, que eu chamarei de θc, para o qual o corpo desce, porém a uma velocidade constante.